Quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra. A procrastinação faz parte das nossas vidas. Porém, para algumas pessoas, ela aparece só de vez em quando e para outras pessoas, ela se faz muito presente. Como processo de autoconhecimento e de melhoria, é importante sabermos como a procrastinação funciona para que a gente possa nos melhorarmos. Saber quais são os gatilhos que ela vai disparar dentro de nós e assim ter a capacidade de escolher não procrastinar. Para isso, vamos começar conceituando o que é procrastinação. E em um primeiro momento, podemos dizer que a procrastinação é um mau exercício de autocontrole em função de uma incerteza futura. Tá, legal, bonito, interessante, botar na prova isso, você talvez ganhe 10. Na verdade não, porque ainda está faltando algumas informações. Mas é importante a gente começar a se debruçar sobre esse primeiro conceito. Dentro desse primeiro conceito, ele nos apresenta a ideia de autocontrole. E autocontrole é a capacidade que todos nós temos, uns mais, outros menos, de acordo com o nosso próprio desenvolvimento, de escolher um ganho menor no presente que vai nos gerar um ganho maior no futuro. Dá um exemplo para ficar um pouco mais claro. Todo mundo de manhã está dormindo, tem horário para acordar, bota o despertador para tocar. O despertador toca. Você tem duas opções. Levantar tendo um ganho menor, ou seja, você vai deixar de dormir, vai ter esse ganho menor agora, mas você vai ter um ganho maior na frente. Como? Você vai chegar a tempo do seu compromisso, você vai conseguir fazer as coisas com calma, você vai chegar num determinado lugar, né, onde talvez você consiga entrar, porque às vezes ali barra-se a entrada, ou seja, você vai optar por um ganho menor agora para receber um ganho maior na frente. A outra possibilidade que você tem é desligar o despertador e continuar dormindo, ou seja, optar por um ganho maior no presente, uma vez que você não sabe se você vai chegar a tempo mais na frente, porque você não tem como controlar o futuro é incerto. Embora algumas coisas sejam mais prováveis do que outras, tudo acaba sendo um tanto quanto incerto. Então você prefere esse ganho maior agora, dormir mais, do que dormir menos e chegar no horário. Mas é importante destacar que esse exemplo que eu dei de você dormir mais não é um caso de procrastinação, mesmo sendo um mau exercício de autocontrole. Para ser procrastinação, esse mau exercício de autocontrole, ele tem que ter 3 características: ser contraproducente, ser sem necessidade e ser demorado. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa que não produza nada, né, de bom, no final das contas, leve tempo e você não precise fazer aquilo de fato. Dar exemplos para você entender um pouco mais. Eu tenho que estudar para uma prova, mas ao invés de estudar para a prova, eu vou faxinar a minha casa. Isso não é procrastinação, porque minha casa está suja, eu preciso faxinar a casa. Não é contraproducente, porque eu estou produzindo alguma coisa. Mas você fala, mas você não está estudando. Sim, é verdade. O que eu estou fazendo, na verdade, é uma ingerência sobre as minhas necessidades. Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que comer, eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer uma série de coisas. Mas como eu não me organizo direito, né, eu escolho prioridades que talvez não sejam as prioridades que eu deveria escolher naquele momento. É um problema de falta de organização. A procrastinação, ela vai gerar ali dentro desse cenário onde eu preciso estudar, como eu vou ver um filme. Eu não preciso ver um filme, ele não vai me trazer nada e ele é demorado. Eu vou entrar numa mídia social e ficar passeando, vou ficar procurando vídeo de gatinho, vídeo de cachorro fofo, ou eu vou procurar coisas bizarras que acontecem na internet, e isso vai levar o meu tempo como um todo. Isso é a procrastinação. Então, toda vez que eu tenho essas fugas, eu estou procrastinando. Mas é importante a gente também entender quais são as causas dessas fugas. E a gente tem 2 causas que não são excludentes. Isso é, elas podem acontecer ao mesmo tempo e juntas. Mas para fins didáticos, nós iremos separar em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo da acurácia. O segundo grupo é o grupo da performance. A acurácia é fazer o melhor possível. Ou seja, eu sempre vou buscar fazer o melhor. Sempre buscando uma validação externa.
Ou seja, é uma questão minha com uma expectativa externa. É claro que essa validação externa, ela pode se transformar com o tempo e não ter ninguém realmente esperando essa resposta positiva que eu quero dar através do meu trabalho, daquilo que eu estou fazendo. Mas é uma expectativa que eu tenho dentro de mim. Eu tenho que fazer o melhor possível, porque senão as pessoas vão ver que eu não sou o melhor. Ou seja, que eu não estou fazendo coisas boas, que eu estou errando e eu não posso errar, as pessoas não podem perceber que eu estou errando. A segunda coisa é relacionada à performance. Enquanto a acurácia está associada à qualidade do que eu faço, a performance está associada à quantidade daquilo que eu faço. Ou seja, eu preciso fazer muitas coisas, eu preciso entregar muitos trabalhos, eu estou na faculdade, eu tenho 15 trabalhos para entregar essa semana, eu estou na minha empresa, eu já começo o dia tendo que responder a 100 e-mails, a 200 e-mails, eu tenho muita coisa para fazer. Todas essas duas situações, elas têm a potencialidade de gerar uma ansiedade, um estresse dentro de mim. Porque eu preciso fazer sempre o melhor na acurácia e eu tenho muita coisa para fazer na performance. E essa sensação estranha dentro de mim, essa ansiedade, essa angústia que atingir essas metas desperta, me gera uma desarmonia. E como um mecanismo natural de fuga de ambientes desarmônicos, eu vou procrastinar. Eu vou fazer alguma outra coisa para, vamos botar entre aspas, não ter que pensar naquilo. Ou seja, eu tenho que entregar um trabalho e eu não consigo porque eu estou com um problema de performance. Então eu vou ignorar o trabalho e vou deixá-lo para a última hora, porque eu preciso entregar aquele trabalho. Chegando na última hora, eu vou ter aquela adrenalina que eu preciso entregar, eu entro em desespero, eu me descabelo todo, o meu fígado começa a berrar, eu começo a ter gastrite, eu começo a ter uma série de coisas, mas quando eu entrego o trabalho, ufa, me livrei desse problema. A mesma coisa em relação a prazos, a questão de performance. Eu fico estressado porque eu tenho que entregar muitas coisas, são muitas coisas, então eu esqueço de fazer as coisas, e esse esqueço é entre aspas, vou ver gatinhos na internet, vou ficar procurando outras coisas ali na internet, vou ver um filme, vou maratonar uma série, vou jogar um LOLzinho, vou fazer alguma coisa que não é producente, não é curto e não tem necessidade. E aí, dessa forma, eu estou procrastinando, e aí chega na última hora, eu faço correndo, faço de qualquer jeito, entrego para me livrar daquela sensação que eu tenho de ansiedade. Essa é a procrastinação, né? Para a gente fugir da procrastinação, a gente tem que pensar em duas coisas. Do ponto de vista da performance, é refletir sobre a quantidade de coisas que a gente faz. Entender que mais nem sempre é melhor. A gente vive numa sociedade muito acelerada, onde a gente dizem para a gente que a gente precisa fazer muitas coisas. É mentira, a gente não precisa fazer muitas coisas. A gente precisa fazer as coisas bem feitas, né? Ou seja, você não precisa se matricular em 15 mil cursos. Você não precisa ter que responder 15 mil e-mails num dia. Você não precisa ter 7 festas para ir no mesmo dia. Você não precisa de nada disso. Então, esse primeiro aspecto, essa primeira causa da procrastinação, ela nos traz essa reflexão sobre a velocidade com que a gente está vivendo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Não adianta você colocar mais coisas que seu dia não vai passar a ter 48 horas. Não adianta você fazer menos coisas que ele também não vai ter menos horas. Você vai ter 24 horas. Você precisa aprender a dosar essas horas. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa ter momento para você e você precisa ter momento para fazer as suas coisas. Essa é a primeira reflexão que um estudo sobre procrastinação nos traz. A segunda reflexão é relacionada à ideia da acurácia. A ideia que algumas pessoas têm do perfeccionismo. A gente tem um outro programa falando sobre perfeccionismo, não vou entrar muito em detalhes, mas ele não é uma coisa boa. Ele vai acabar surgindo aqui para esse estudo como uma expectativa que a gente cria em relação a como terceiros vão nos ver. Então eu tenho que atingir uma ideia que eu tenho que a outra pessoa espera de mim.
E isso faz com que você se trave. Isso não é uma coisa boa. Você tem que saber trabalhar com o seu contexto. Como eu falei inicialmente, o dia tem 24 horas para todo mundo. Você não consegue fazer tudo. Você consegue fazer algumas coisas. O tempo que você tem, as ferramentas que você tem, eles vão te proporcionar, né, a capacidade de entregar um resultado. Esse resultado ele vai ser condizente com o tempo e a qualidade das coisas que você tem para executar aquilo. Né? Se você tiver mais tempo e se dedicar mais tempo, talvez o resultado entregue seja melhor do que se você tiver menos tempo. Mas você tem que entender que, de acordo com as condições no qual você está, aquela entrega é a melhor possível. Ela não é perfeita no sentido absoluto, mas ela é perfeita no sentido relativo, de que com os recursos que eu tinha, incluindo o tempo, eu consigo entregar isso. Eu me dediquei de verdade e fiz isso. Eu soube estabelecer pausas, utilizando o método Pomodoro, por exemplo, né? Organizando o meu tempo com as minhas outras atividades e entregar o meu resultado final. Procrastinar é um problema muito sério. Ele gera muita ansiedade para a gente e faz com que a gente acabe levando uma vida cada vez mais atribulada. Quanto mais ansiedade a gente tem em função dessas incertezas, em função dessas cobranças internas e dessas demandas em quantidade que nós temos, nós passamos a viver numa realidade, né, numa existência nossa muito angustiante. E como a gente não nasce para sofrer, nós naturalmente vamos buscar fugir disso. Ou seja, nós podemos levar, através de um mecanismo de procrastinação plena, situações de desarmonia para a gente. Nós podemos ter, inclusive, doenças como uma depressão. É importante a gente rever a forma com que nós lidamos com as nossas atividades, justamente para trazer um pouco mais de harmonia para a nossa vida. Caso você queira aprender um pouco mais sobre procrastinação, ou melhor, como não procrastinar, a gente tem grupos de estudos que são muito importantes para nós também. Nós trabalhamos o nosso tempo, nós trabalhamos as nossas colocações, nós trabalhamos a forma com que nós esperamos o outro, entendemos quais são os nossos limites e como melhorá-los. Não romper os limites com esse papo coach de que você tem que ser cada vez mais. Não, você não tem que ser cada vez mais. Você tem que saber trabalhar de acordo com as suas capacidades, de acordo com o seu tempo. Cada um tem um tempo diferente. Dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Fiar para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Aproveita, se inscreve no canal caso não seja inscrito, dá o seu like, assina o sininho de notificação para receber informações de quando vídeos novos serão lançados. Deixe o seu comentário aqui. Não procrastina, faz isso agora mesmo. Não deixe para depois esse ganho que você pode receber agora. Aproveita também, e se você gosta de redes sociais, é claro que, embora elas sejam fugas, e muitas das vezes, da nossa própria realidade, elas também podem ser ferramentas para nos ajudar a crescer cada vez mais. A gente tem Instagram, Facebook, todo dia tem uma postagem, tem um story, tem alguma coisa ali interessante para trazer uma reflexão produtiva para te ajudar a levar uma vida cada vez melhor e afastar de vez a procrastinação. Até a próxima. Tchau, tchau.